Leitura da preciosa Palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 25. Depois, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Então, capítulo 1, versículo 13 ao 25. Capítulo 2, versículo 1 ao 10, do livro de 1 Pedro, que diz assim: Portanto, tirar o som aqui. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que, por ele, vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, e, chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo
Não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O subtítulo dessa palavra é Exortação à Santidade. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura, pedir a Deus a sua maravilhosa graça nesta noite. Amém. Altíssimo Deus, soberano Pai, estamos lendo, Senhor, a tua palavra neste momento. Este livro, Senhor, Escritura Sagrada, Bíblia Sagrada. Meu Deus, eu nada sei sobre esse livro, Senhor. Tudo que eu sei é entendimento e conhecimento humano, Senhor, pois é isso que eu sou. Então, papai querido, eu venho, te peço humildemente, que o Senhor retire todo o meu conhecimento, toda a minha humanidade nesse instante, Senhor, para que o teu Espírito Santo venha falar com os teus filhinhos, Senhor, com a tua noiva, o teu povo adquirido com o teu sangue real. Eterno Deus, nos ajuda, Senhor, pois o Senhor prometeu que o Espírito Santo, a unção verdadeira, viria, Senhor, e nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria toda a verdade, Senhor. E é disso que precisamos neste momento de tanta confusão religiosa, neste momento, Senhor, de tanta confusão, de tanta tonteria, Senhor. Ó Deus, precisamos saber onde estamos pisando, onde estamos andando e para onde estamos indo. E nesta noite eu peço, Senhor, humildemente, vem falar comigo, vem falar conosco, Senhor, pois é esse o meu desejo. Ajuda-nos nesta noite, Senhor. Essa é a minha necessidade, na verdade. Eu preciso, Senhor, ouvir a tua voz e sair daqui diferente do modo que eu entrei, Senhor. Eu preciso que o teu Espírito Santo venha tocar em mim, Senhor. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, tremenda palavra o Senhor tem nos mandado. Aleluia. Aleluia. Estamos andando num afunilamento. Amém? Na palavra de Deus. Agora, isso é para eleitos de Deus. Eu sempre tenho dito, inclusive a gente tem anunciado que o trabalho é aos eleitos de Deus. Eleitos, predestinados de Deus. Por que de Deus? Porque eles foram eleitos na eternidade. Não foi aqui. Aqui nós só viemos, nascemos. Como acho que a última que nasceu é a Bethany, aqui, e a Vitória, são na mesma época. Bem, então simplesmente nasce, mas veio da eternidade, porque o corpo, o papai e a mamãe se uniram e formaram o corpo, sangue, bactérias e tudo mais, né? Foi formando um ser, mas não tinha o espírito de vida, não tinha alma, não tinha, precisava vir e veio da eternidade, assim como esse corpo vai ficar aqui, mas o espírito vai voltar para a eternidade de onde veio. Então essa palavra é para esses eternos de Deus, que foram adquiridos com o seu próprio sangue. E quando foi isso? Há 2000 anos? Não, Paulo diz que foi antes, desde antes da fundação do mundo. Esse sacrifício foi feito na eternidade. Isso derruba toda a trajetória religiosa, todo o argumento religioso. Isso aqui se trata de vida real, situação real. Aliás, mais real do que o real. O que é real para nós? O que nós tocamos, sentimos, enxergamos, não é? Até o que nós enxergamos não é real, porque nós só vemos porque tem luz. Sem luz, o que você vê? Nada? Não. Precisa de luz para enxergar, correto? Pois é. Então, mas tocar, você toca, você sente. Se for quente, você vai queimar. Se for frio, você vai se congelar. Se for sólido, você não vai poder passar. Se você vir rápido, vai se machucar. Então, tudo aqui é finito. Mas essa palavra não é essa coisa finita. Essa palavra é para o infinito, o eterno que está dentro de nós. A alma, o espírito que veio de Deus e volta para lá.
Eu tenho dito aos pais, ensina os teus filhinhos, porque eles são seres eternos, que Deus pagou um alto preço por eles, lá na cruz do Calvário. Amém? Então essa palavra, não vou correr aqui porque o tempo é muito rápido. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Agora, não tradução minha, mas se olhar toda a Escritura, cingindo os lombos, lombo significa corpo, significa razão de existir, existência. Então, como que eu vou cingir os lombos do entendimento? É o teu espírito. Isso é para o teu espírito, é para a tua alma. Essa palavra é para a tua alma. A tua alma precisa estar revestida dessa palavra. Você está entendendo? Cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Ou seja, o que manda? O teu corpo manda em você? O teu corpo diz que você tem que ficar o dia inteiro deitado na cama, não é bom? Você deita na sombra e fica ali, não é? É muito bom, o teu corpo diz para fazer isso. Só que, se você ficar ali por muito tempo, você vai morrer. Está entendendo? O teu espírito diz, te movimenta, te movimenta, te movimenta, te movimenta. Quando uma pessoa está enferma, eu vi isso, um testemunho, o cidadão falou do avião lá e se quebrou tudo e botaram ele no balão de oxigênio, né? Aquilo joga o ar para dentro e a pessoa fica assim. E na mente dele dizia assim, respira, respira, respira. Ele não podia falar. Respira. A mente dele dizia, respira, respira. De repente ele começou a respirar. Quem é que falava na mente dele? O Espírito. Ele mesmo, a alma dele dizia, você pode vencer isso. Você está entendendo? Você pode vencer isso. Amém. Então, portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Só um pouquinho, Pedro. Na revelação de Jesus Cristo não seria Senhor Jesus Cristo? Não. A revelação de Jesus Cristo. O que é a revelação de Jesus Cristo? Uma tradução aqui. O que é a revelação de Jesus Cristo? Jesus, palavra feito carne. Cristo, palavra revelada. Você entende? Jesus, palavra de Deus se apresentando. Cristo, a unção verdadeira que desce e dá vida a essa palavra em nós. Amém? Glória a Deus. Então, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, ser sóbrio. Não anda tonto para lá e para cá. Hoje crê assim, amanhã crê de outro jeito. Não, seja sóbrio. Espera inteiramente ou totalmente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Foi de graça. Então Deus manda a sua palavra gratuitamente para você. Ele pagou o preço para que essa riqueza chegasse a nós. Hoje, na palavra com a pessoa, essa palavra é a maior riqueza que existe na face da terra, disponibilizado para a raça humana. Não tem mais nada. Não tem nada maior que isso. Como filhos obedientes, então você ouve a palavra, você fica sóbrio, você cinge os teus lombos, ou seja, não, para aí, cingir significa se vestir, né? Se vestir, para aí, só um pouquinho, não, isso aqui não é a palavra de Deus, eu não aceito, isso eu não quero, agora é a palavra de Deus, então você é filho obediente. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, aquele desejo teu, aquela aspiração, aquele teu projeto, aquilo que você tinha, e aí veio alguém, um Paulinho da vida, lá um pregadorzinho qualquer, e pega você e diz, não, vai lá para a igreja, que lá você vai ser abençoado, você vai isso, vai na igreja que você vai ser, não, isso são concupiscências. A única atração sobre essa palavra tem que ser o encontro com o Senhor nos ares, a tua alma voltar para o lugar de onde ela veio. Tem que ser isso, você está entendendo? Então essa concupiscência estava em você, esse desejo, concupiscência, desejo.
estava em você por causa da ignorância. Você não sabe. E hoje é uma ignorância. As pessoas vão na igreja, as pessoas se reúnem e nem sabem por quê. Nem sabem por quê. Não sabem. Por que eu fui na igreja? Porque eu estava doente para ser curado. Por que eu fui na igreja? Estava sem emprego para ganhar um trabalho. Por que eu fui na igreja? Eu era drogado, agora não sou mais. Por que eu fui na igreja? Eu era bêbado, agora não sou mais. Por que eu fui na igreja? Você está entendendo? Não é isso essa palavra. Essa palavra não é para isso. Essa palavra é para eleitos desde antes da fundação do mundo. Essa palavra não é para o teu corpo, embora ele diz assim, ó, eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, quando as pessoas adoeciam no tempo que Pedro estava pregando, o que elas faziam? Iam para o hospital? Não existia hospital. Muito poucos médicos, só os magistrados, não. Só as pessoas dos reinos lá, os imperadores, né? Os lords, né? Pessoas da alta classe. Só eles tinham acesso àqueles que tinham conhecimento medicinal de ervas e coisas do corpo, anatomia, enfim, né? Então as pessoas não tinham um hospital para ir, não tinha um médico que nem a gente tem um clínico geral aqui, outro ali, não tinha isso. Então o que eles faziam? Eles procuravam o recurso que tinha. Qual era o recurso? Alguém foi curado enquanto ouvia aquele homenzinho pregando. Alguém foi curado quando aquele homenzinho passava. Então ele fala aquela mesma palavra daquele homenzinho nazareno lá. Vamos botar as pessoas lá perto. E o Pedro passando, e a sombra dele curava as pessoas. Mas era Pedro que curava? Não, a palavra. Ele disse, eu sou o Senhor que te sara. Você está entendendo? Então você não precisa ir numa igreja. Você não precisa ir num lugar se reunir para ser curado. Não! Você precisa receber a palavra. E então o Senhor que te sara estará contigo. Ele cuidará de você. Amém? Mas isso vai contra todo o ensinamento de hoje dos líderes. Vai contra. Hoje ainda vinha cantando um hino no carro e eu pensando numa pessoa que já é falecida, que já morreu miseravelmente, numa situação muito difícil, e eu pensava como ele cantava esse hino tão lindo, tão perfeito, mas por que morreu dessa forma? Porque foi para o mundo, foi viver a vida, e lá se envolveu com tanta coisa, né? Mas e por que não pôde continuar? Quando cantava, era celestial, era tão bom ouvir. Por quê? Porque os líderes não formaram um cingir-se, uma sobriedade sobre a palavra, ocasionando ou resultando numa liberdade de adorar a Deus. Não, tornaram obrigação. Você tem que estar terça, na quinta, na quarta, no sábado, no domingo, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que se vestir assim, você tem que fazer isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. O que aconteceu? Só um pouquinho. Lá fora, eu faço o que eu quero. Não é? Aí você pega o outro lado. Mas e servir a Deus? Tornaram uma obrigação, tornaram um desespero. Mas tem pessoas que não estão nesse serviço a Deus, vamos dizer assim como nós conhecemos, e se entregam totalmente. O que vocês acham daqueles moços que pegaram aqueles aviões e projetaram lá no avião para cair nas torres gêmeas? O que vocês pensam que aqueles homens que se enchem de bomba e vão lá nas ruas de Paris ou na Espanha e entram no lugar e bum, se explode? Eles estão seguindo aquilo que eles acreditam. Você está entendendo? Deus pede isso para você? Não. Você está entendendo? Mesmo eles sabendo que vão morrer, que vai ser difícil, mas o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo aquilo que eles acreditam. Então, o imperador Constantino, quando ele viu que as pessoas se entregavam ao que acreditavam, ele mudou o império de bélico, de arma, para império filosófico religioso. É mais fácil dominar pela filosofia religiosa. Então as pessoas foram ficando escravas. E Paulo escreve ainda naquele tempo: Deus não nos chamou para sermos escravos, mas para que fôssemos livres. Você está entendendo? Então por que você vem no culto? Por que você tem que se reunir? Porque ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você está entendendo?
Mas por que eu não posso ir no culto então? Agora escute bem que eu vou te dizer. Se te convidarem agora para ir a qualquer lugar, 300, 400 quilômetros, você consegue. Ah, mas não tem dinheiro, você arruma emprestado. Não, meu carro não vai, você dá um jeito, faz qualquer coisa e você chega lá. Mas se te convidarem para ir no culto, do lado da tua casa, irmão, isto vai ser tão difícil. Isto vai ser tão complicado. Você vai ter tantas razões para não fazer aquilo. Você está entendendo? Força espiritual. Força espiritual. Você entende? Ainda mais se aquela palavra for pura. Como disse aqui, ó. Mamar o leite puro, sem mistura. Meu Deus, não, esse aí não, esse não, esse não. Não pode. Por quê? Porque a Bíblia fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela tem concupiscência para isso aqui, ó. Ela precisa estar bem cheirosa, bem vestida, bem apresentada. Ela precisa estar bem confortável. Ela precisa ser agradada. A carne precisa disso. Mas o espírito, tudo o que ele precisa é o que Jesus disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o teu espírito. Então o teu espírito precisa disso. Teu espírito quer isso. Bem, então por isso que ele diz, como filhos obedientes. Por quê? Filhos do Eterno. Agora não filho da dona Romilda. Não, o filho da dona Romilda não vai querer Deus. O filho da dona Romilda vai querer as coisas que ele acostumou-se a ter. Você entende? É assim que nós somos. Essa é a nossa carne. Mas como filhos obedientes de Deus, lá da eternidade, ou seja, o nosso ser eterno. Então essa escritura é para o ser eterno que está em você, e não para o ser mortal. O ser mortal tem seus dias contados. Já está definido o dia que você vai sair daqui. Já está tudo certo. Mas amém. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Muito bem, nisso também se pegou essa obrigatoriedade de santidade e confundiu a palavra santo. A minha vida inteira eu ouvi isso. O que é um santo? Santo é uma imagem de escultura, né? Santo é a deusa Ísis, Osíris, lá no Egito, e os deuses lá como Siddhartha Gautama, que virou Buda, né? E assim por diante, e os deuses mais antigos lá do hinduísmo, shintoísmo e essas coisas. Isso se entende como Deus. Aí chega no cristianismo, aí o Deus da prosperidade, o Deus Sol virou o Deus Eterno. Aí o filho do Deus Sol virou Jesus, a deusa Diana virou a Maria, Nossa Senhora, ou Virgem Maria. Para quê? Para agradar a todos, né? A todos e a todas. Você entende? Então essa é a nossa concepção de Deus. Nós pensamos que Deus é isso. Santos, então são essas coisas. Santo, nós entendemos isso. E no meio protestante, que é contra isso, o santo pastor, o santo evangelista, o santo pregador, o santo, aquele irmão é santo, ele ora 3 dias, ora 2 horas, faz jejum de 40 dias, jejum de 7 dias, aquele irmão é santo, vai na igreja todos os dias. Não é essa concepção de santo que está falando a Escritura. Quando a Escritura fala em santo, ela está falando em separados de Deus. Você é separado pela audição. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então você é santo, você é separado para ouvir. Então quando diz, sede santos, porque eu sou santo, ou mais acima, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santo, o que chamou? Quem é que nos chamou? Quem que nos chamou? Ele é santo e nos chamou. Por que ele é santo? Ele é separado. Ele era a palavra. Você entende? Então quando ele diz, sede santo como é santo que vos chamou, você receba a palavra como ele veio trazê-la, e não como o Paulinho está dizendo, ou como o grande pregador, o grande pastor está falando. Não, tem que ser a palavra como ele deixou,
Por isso ele disse aos seus discípulos: sede, vão pelo mundo, vão por todo mundo, vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunhas de quem? Dele, da palavra. Então essa santidade é você ouvir essa palavra. Por isso ele disse: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, essa palavra tem que refletir nas suas ações. É isso que essa Bíblia está falando, por isso que precisa de tradução. Não a tradução humana, mas tem que ser tradução do alto, do Espírito. E as pessoas não compreendem, pensam que ser santo é ir na igreja toda terça, toda quinta, todo sábado, todo domingo. E não, isso não é santidade. Isso é uma dedicação, não tem nada de errado com isso. Porém, não é isso que essa palavra está dizendo. Amém? Então, santos em toda a vossa maneira de viver, é porque você recebe essa palavra. Veja o que está escrito mais abaixo: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Onde é que está a boca de Deus? Sua palavra. Mas ela era necessário revelar. É preciso revelação. O que o homem fez com essa escritura aqui? Igrejas, religiões. Foi isso que o homem pôde fazer, dentro da sua concepção, a sua razão, a sua filosofia religiosa. Mas ele nunca pôde chegar naquilo que Deus queria que ele chegasse, que é a palavra revelada. E esta somente o Espírito Santo, que viria em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: ele virá em meu nome, e ele vos ensinará todas as coisas. Quem que ensina? Ele. Não havendo necessidade de que Paulinho nenhum vos ensinasse, que homem nenhum vos ensinasse. Está entendendo? Então tinha que ser ele, o homem que fala essa palavra, tem que falar por ele, porque se falar por si mesmo, vocês estão caindo num abismo, como disse Jesus: cego guiando cego, e ambos cairão no abismo. Amém? Então é necessário que Deus fale. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Isto aqui não é com pessoas que pensam que vão ficar aqui eternamente. Você se esforce, tenha pensamento positivo, seja otimista, levante mais cedo, se esforce um pouco mais, treine um pouco mais. Eu era ruim em matemática, sabe o que eu aprendi? Um professor aqui, o Brancadivo, colégio aqui perto: faça muito exercício. Comecei a fazer muito exercício, minhas notas passaram tudo 10, 10, 10. Se esforce naquilo que você faz. Se esforce, entende? E aí você vai ver o resultado. Mas você está peregrinando, porque os maiores cientistas, os homens mais inteligentes, os melhores músicos, os mais eruditos, passaram. Quem é que faz? Quem é que entende aquela sinfonia de Mozart, de Bach? Quem é que faz? Até hoje as pessoas não entendem nada. Como é que o Einstein chegou naquela teoria da relatividade? Como é que aquele outro, o Tesla, chegou? O Tesla tinha uma tecnologia que ele podia mandar energia sem fio para qualquer lugar. Como que chegaram a isso? O outro alemão lá, que nos Estados Unidos pegaram a tecnologia dele toda e levaram, e dizem, chegaram à Lua, e ele tinha a tecnologia dos foguetes em 1940. Tecnologia do foguete? Só um pouquinho. Como? É uma potência que precisa ser dirigida. Então você colocar um carro a 200 por hora numa boa pista, tudo bem. Agora você botar um carro a 200 por hora numa pista sinuosa, como é o vento, como é o ar, não dá. Pois é, eles conseguiram. Os alemães faziam isso. Eles tinham essa tecnologia. E onde estão essas pessoas? Onde estão? Foram peregrinos aqui. Desceram a sepultura. Terminou. Você entende? Então essa palavra não é para você achar que você é daqui, como o evangelho de hoje, que ensina que as pessoas têm que ir na igreja, que as pessoas têm que fazer parte, têm que ser crente, evangélico, cristão, qualquer coisa. Não! Esta palavra é para peregrinos, ou seja, é para a alma. Esta palavra é para a sua alma. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, coisas daqui,
como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Eu já ouvi muito isso. As pessoas dizem, minha tradição religiosa, eu sou isso porque meu pai era isso, minha família era isso. Eu sou dessa porque... Não, isso são tradições, são enganos. Eles foram enganados. Teus pais são boas pessoas, teus avós são boas pessoas, porém, Deus tem uma palavra verdadeira. Eles foram enganados. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, este sangue é a vida de Deus. Porque Maria, quando Gabriel chegou nela, disse: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, fostes escolhida para ter um Salvador no teu ventre, o eterno, conforme prometido lá em Isaías 9,6. Qual foi a promessa? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o Gabriel disse: e você o chamará de Jesus. E no outro livro diz Emanuel, que significa Deus conosco. Então Maria, mãe de Deus, quando na tradição religiosa dizem Maria, mãe de Deus, é verdade. Maria, mãe de Deus, ela deu a luz a um Deus. Jesus era Deus. A história de Hércules dos gregos, na verdade, é Jesus. Entende? Amém? Glória a Deus, mas amém. Então, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, Cristo, o Cordeiro de Deus, o corpo feito por Deus, que Ele habitou para nos resgatar. Mas resgatar o quê? Para você ficar rico? Para você ficar uma pessoa boa? Para você virar um bom evangélico? Um bom crente? Não! Para que a tua alma encontre o caminho de volta. Você é eterno. O corpo fica aqui. Se não fosse assim, você ia lá no velório e dava um beliscão. Ei, levanta daí. O corpo está ali, a pessoa está ali, não está? Está ali perfeitamente, não está? Por que não sai dali? Porque a alma já foi para casa. Então essa palavra é para essa alma. Nunca foi para esse corpo. Vem na igreja que você vai ser abençoado. Vem na igreja que você vai... Não, senhor. Não é para isso. Você vem na igreja para quê? Você se reúne em nome dele para o adorar. Adorar, somente isso. Amém. E ouvir a sua palavra. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Quem foi conhecido antes da fundação do mundo? Foi o que Paulo respondeu para aqueles homens. Eles chegaram e disseram: Paulo, para, tu está nos pregando esse evangelho aí como se isso tivesse acontecido há muito tempo. Paulo, nós estava lá, Paulo. Paulo, tu quer nos persuadir a crer nisso? Nós estava lá. Isso aconteceu há pouco tempo. Aí Paulo disse: na verdade, o sacrifício aconteceu desde antes da fundação do mundo. Está vendo? Ou seja, na eternidade. Glória a Deus. Então, ainda antes da fundação do mundo foi conhecido o quê? O Cordeiro de Deus, o sacrifício. Quando você estava na eternidade, você não lembra? Nem eu lembro. Isso é por revelação, inspiração divina. Quando você estava na eternidade, ele disse: quem vai lá para ser mortal e ser resgatado depois? Para que eu seja o Redentor. Quem vai lá para se perder lá no tempo? Para que eu seja o Salvador. Quem irá para me adorar? Mesmo com todas as suas dificuldades, problemas, situações, num corpo mortal, corruptível, quem irá por mim? Alguns levantaram as mãos. Você está entendendo? Então ele lá na eternidade mostrou o sacrifício que seria feito para resgatar os seus eleitos. Isso aqui não é para a igreja, isso aqui não é para religioso, isso aqui é para filho de Deus. Amém? O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vocês. Manifestado foi lá na cruz. A cruz, foi lá na cruz que aconteceu. E por ele credes em Deus. Por ele quem? Jesus, a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas
foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está vendo? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, palavra, de serem feitos filhos de Deus. Você recebeu esse poder. Quem é esse? Quem o recebe. E como você o recebe? Quem recebe o meu enviado, a mim me recebe. Está vendo? Amém? E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Tudo que você vive, tudo que você planeja, tudo que você já viveu ou pensa em viver um dia, coloque Deus em tudo. Ó, Deus acima de tudo. Sabe por que esse presidentezinho aí, esse presidente do Brasil atual aí, está passando por tanta coisa? Sabe por quê? Porque ele colocou Deus acima de tudo. Ó, só isso. Qual é o... Quem foi... Agora vamos falar um pouquinho de política, tá? Rapidamente. Quem foi o governante que foi contra os grandes comunicadores do seu país e conseguiu governar? Conseguiu ganhar alguma eleição? Vocês sabem me dizer, no mundo, quem foi que conseguiu fazer isso? Donald Trump lá nos Estados Unidos não conseguiu. Todo presidente americano se reelege. Por que o Trump, com todo o dinheiro que tinha e conhecimento, não se reelegeu? Coloque Deus acima de tudo e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Está vendo? Amém? Purificando a vossa alma na obediência à verdade. A verdade é a palavra dele, que Ele fala contigo. Para amor fraternal, não fingido. Amor fraternal é amor de pai para filho. O que tem de diferente isso? O que tem de diferente de amor? Nós temos duas formas de amor, eu vou citar, são várias. O amor eros, né? E o amor fraternal. O amor eros é o relacionamento, duas pessoas, né? Mas o amor fraternal, o amor eros tem que ter uma visão, tem que ter um desejo, tem que gostar, tem que ser o tipo, e assim por diante. Mas o amor fraternal, não, só ama. Porque ama. Não espera nada em troca. Não espera volta. Você está entendendo? Esse é o amor divino por nós. É amor fraternal. O que eu tenho para oferecer para Deus? O que eu tenho? Se os anjos, dia e noite, quando João chegou lá, eles gritam e o louvam e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O que é o meu louvor para esse Deus? Eu nem sei cantar. O que é? O que eu posso oferecer para Deus? Sou pecador, sou falho. Você está entendendo? Então é um amor fraternal. Ele me ama mesmo eu não tendo nada para lhe dar. Isto é o amor fraternal, não fingido. Então, amai-vos. Esse é o amor que Ele quer que você tenha. Ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Irmão, se você ama alguém, diga que você ama. Pode dizer, não tem problema, não dói. Pode dizer. Vai ajudar aquela pessoa. Vai ajudar quem ouve. Vai ajudar você, a tua alma, o teu espírito. Diga que você ama. Pode dizer que você ama. Eu amo você, meu irmão. Eu amo você, minha irmã. Eu amo você, meu filho. Eu amo você, meu esposo. Eu amo você, minha esposa. Você pode dizer, não tem problema. Não tem problema nenhum. Até liberta. O amor liberta. O amor cura. Se você amar uma pessoa, você vê aquela pessoa doente e você amar, você ouviu essa palavra aqui, ó, você cura aquela pessoa ali. Amém. O amor que você tem, você cura. Você vê uma pessoa, normalmente são nossos familiares que nós amamos um pouquinho mais, né? Porque temos experiência, história juntos. Então você vê uma pessoa numa situação difícil, complicada, e você ama aquela pessoa. Pode ter certeza, aquela situação vai mudar por causa do amor fraternal. Você não espera nada em troca. Você não quer, você quer que ela esteja bem. Porque você ama. Você está entendendo? É esse amor que Deus quer nos dar. É isso que é a palavra de Deus. Então essa troca do evangelho, esse evangelho comercial, isto não tem nada a ver com a verdade, o amor não fingido ou a palavra divina. Amém. Amém. Um coração puro. Sendo
de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, não do teu entendimento agora, não da tua filosofia. Onde é que eu posso estar hoje? Eu tenho que estar, vou na igreja, o melhor lugar para mim estar é na igreja. Não, não é. Não é. O melhor lugar para você estar é amando quem quer que seja. Esse é o melhor lugar. Sabe o que Deus diz? Ele nem quer a tua oferta, ele nem quer o teu louvor. Se você tiver uma dívida lá, ó, com o teu irmão, uma dívida de amor, e ele diz assim, ó, não deveis nada a ninguém a não ser o... Então ame muito. Fique sempre devendo amor para as pessoas, sempre devendo. Você está entendendo? Aí então você está segundo o coração de Deus. Mas amém. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. E escute bem, Hebreus 3,7 diz assim, ó, lembrai-vos de vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, não porque ele era pastor, não porque ele era um grande santo, um grande homem, não, porque se ele falou a palavra de Deus. Se não, corre disso. Você está sendo enganado. Há um espírito ali. Mas tem um dom de cura, tem um dom disso. A palavra. Você tem que ser gerado pela palavra. Para quê? Não é para essa vida. Não é para esse momento aqui. É pro vindouro. É para onde vai a tua alma. É ali do outro lado. Amém? Glória, glória a Deus. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ou seja, a palavra eterna. Porque toda carne é como erva. E toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Tem uma palavra lá em Salmos. O Daqui cantava muito esse hino. Vive o homem a lamentar, dizendo que salvação não há, não há. Sai o espírito e o homem fica só e volta ao pó. Está vendo? É isso que nós somos. Então essa palavra é eterna. Ela viria para entendimento eterno, entendimento finito ou mortal? Não, ela vem para entendimento eterno, tua alma, teu coração, teu espírito que é eterno, porque ela é eterna. Amém? E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Irmão, eu vou parar aqui um pouquinho, já vamos terminar. Deixando, pois, toda a malícia. Você vai... Os que são negociantes, empresários, empreendedores, você vai negociar com alguém, não leve maldade, tipo, vai negociar, precisa de 50, teu negócio, teu produto lá é 50, aí você vai lá e joga em 100, aí provavelmente ele vai pechinchar com 75, aí se ele chorar, vai ficar nos 60, pronto. Não, se é 50, não vá com malícia, dê o teu preço, diga o que é e seja sincero. Fale a verdade. É muito melhor. Não tenha malícia. A palavra de Deus não é uma coisa para ser uma filosofia do culto da igreja. As pessoas vão na igreja, que pessoa maravilhosa, até no vestir, né? Perfeição. Sai dali, não faça negócio com ele. Não tenha nada a ver com ele. Como dizem, né, às vezes. Oh, que pregação maravilhosa, que pessoa maravilhosa. Como canta aquela irmã, que coisa linda. Viva com ele 2 horas. Está vendo? É só ali na demonstração. Lá fora é outra coisa. Não, você tem que... Essa palavra aqui é para que você seja sincero em toda a tua existência. Amém? Então, sem malícia. Deixa toda a malícia. Todo engano. Eu tenho um rapaz, um colega meu, e ele está crescendo muito no seu negócio. Conheci ele, ajudante do ajudante do ajudante. Hoje é um empresário de sucesso, graças a Deus. E às vezes eles mandam, ele loca equipamento, e eles mandam equipamento para ele para consertar. E ele conserta. Aí a pessoa vai lá, quanto é que deu? É grátis? Não custou nada. Mas como assim não custou nada? Não estava funcionando, agora está funcionando? Não. Eu abri, só tinha um fio, só conectei. Eu não fiz nada no seu equipamento. Está entendendo? Mas se é um Paulinho da vida, não, dá 50 pila aí. Está entendendo? É assim que nós somos.
Esse é o problema. Aí vai ficar com aqueles 50. E a bênção que você teria do alto. A moça do mercado te deu 50 reais a mais, devolva. Te deu o troco de 100, mas você deu só 50 para ela? Devolva. Aquele dinheiro não é teu. Não é teu. Alguém pagou. Alguém precisou daquele dinheiro. Alguém fez alguma coisa. Não interessa o que fez. Não é teu. Não é para ti. Ah, mas veio cair na minha mão, veio cair na tua mão para ver o quanto você é sincero. Claro, você achou um dinheiro. Aí é outra história. Você encontrou, não sabe, não tem como devolver. Tudo bem, eu estava no aeroporto, achei um celular também, sei, tecnologia aquilo, muito tempo atrás, 2006, 2007. E eu peguei o celular e fui nos lugares de achado, e o cidadão ainda me disse, mas fica com esse celular aqui. Não, não é meu. Quando eu tiver o meu, é o meu. Não é meu. Outro dia a moça também no mercado me deu um troco de 50 ou de 100, eu não lembro. E eu devolvi para ela. O que houve, senhora? Não, isso não é meu. Lá no mercado, lá no Bonato, eu estava um dia e eu comprei e eu calculo as minhas compras antes, né? Não sou muito bom, mas eu calculo para não ser enrolado. E tinha que dar um valor, porque eu arredondo tudo para cima. E deu bem menos. Não, tá errado. Não, senhor, tá tudo certinho, o senhor pode olhar. Não, não tá certo. Aí ela pegou, reolhou os itens todos. Ah, eu não passei esse aqui. Faltou um item ela passar. Ficou me olhando. Ah, muito obrigado, me desculpe. Não tem problema. Assim como eu não quero que você pegue além do que eu tenho, eu também não quero pegar nada do que não é meu. Você entende? Deixando a malícia e engano. Você tem que viver uma vida limpa para que a tua mente possa trabalhar livre e saber que tem o favor do alto. Você entende? Você terá o favor de Deus. Não, essas coisas não são ensinadas. O que são ensinadas? Você tem que ir na igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem. Uma escravidão. Quem quer ser escravo? Ninguém quer ser escravo. Eu não quero. Se me obrigarem, já não conte comigo. Eu gosto de estar por vontade própria. Amém. Então, deixando toda a malícia, todo o engano e fingimento, seja sincero, seja o que você é. Porque é crente, tem que falar, sim, claro, tudo bem. Não, seja o que você é, seja sincero. Se você é espontâneo, seja espontâneo. Pedro, o que Pedro mudou? Como é que era Pedro? Espontâneo, não é? Pedro sempre foi espontâneo, não foi? Pois é, ele também era espontâneo na obra de Deus. Porque quando foram matar ele, o que ele disse? Vocês vão matar? Então me mate, mas de cabeça para baixo. Não quero morrer com o meu mestre. O que vocês estão pensando? Vocês querem me botar na mesma posição que ele? Não, é de cabeça para baixo. Que isso, Pedro? Tu vai morrer, ainda quer escolher como morrer? Espontaneidade. Ou seja, você tem que ser o que você é. Não seja estúpido, não seja mau, elogie, seja carinhoso. Amém? Então, fingimentos, invejas. Irmão, viu aquela irmã? Viu aquele irmão? Olha o que vi. Olha o sujeito daquela pessoa. Meu Deus, está vendo? Eu sou um pecador. Você queria estar fazendo aquilo. Você queria estar fazendo aquilo ali. Mas como você não pode fazer, está impedido pela tua filosofia religiosa, e você aponta o outro. Esta é a verdade. Eu não estou aqui, irmão, fazendo chocarrice e nem brincando com a vida de ninguém, e nem eu estou apenas mostrando a realidade do nosso dia a dia. A palavra de Deus é para isso, para que você veja a verdade e não um fingimento, uma ironia, uma história. Aí você vai no culto e acha que está fazendo um favor para Deus. Aí você lê uma Bíblia e acha que está fazendo um favor para Deus. Aí você ora e acha que está fazendo grande coisa para Deus. Mas Deus te deu vida, te deu tudo, meu amigo. Você só tem que agradecer. Mas seja sincero, porque Ele quer você de todo o coração. Todo o coração. Aqui e lá fora. Em todo o tempo. Assim é Deus. Mas, amém? Cada um a escolha. E todas as murmurações. Você quer ver uma coisa? Deus amou um povo. Esse povo veio de Abraão. Veio Isaac. Isaac teve Jacó. E Jacó, as 12 tribos que formaram a nação de Israel. Oh, maravilha, Deus cuidava deles, tirou eles do Egito, mas
Deus matou toda aquela geração que saiu do Egito. Por quê? Murmuravam. Primeiro, olha só, nos tirou do Egito, agora nós vamos morrer. Olha o mar vermelho, olha as montanhas do lado, e lá vem o faraó, nós vamos morrer. Deus abriu o mar para eles, tá? Aí andando no deserto, deu o quê? Sede, né? Muito sol, areia, calor. Reclamaram de novo, agora Deus quer nos matar de sede. Moisés, toca na rocha, Moisés. Lá foi o Moisés, tocou na rocha. Pronto, tinha água o tempo todo. Agora, os experientes aqui sabem, se você tomar bastante água, você vai ter fome, naturalmente, né? Pois é, foi o que eles sentiram, fome. Agora Deus quer nos matar de fome, olha só. Sempre murmurando. Olha o que Deus já fez na tua vida. E por que você está reclamando? Porque se apresentou diante de ti um problema. Se Deus já te trouxe até aqui, olha as barreiras que você passou, e agora você acha que Deus não tem condição de vencer essa também? Murmuração. E o que aconteceu? Deus matou toda aquela geração, e disse, só entra Josué e Calebe, e os mais novos, porque o resto fica tudo, nem tu Moisés, nem tu Arão, vocês não vão entrar. Vocês estão entendendo? Agora, se Deus fez isso com aquele povo, quanto mais com nós. Quanto mais com nós, que não somos israelita de nascimento. Somos israelita espiritual, pela graça e misericórdia, pela promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti quem? Abraão. O que Abraão fez? Fé. Creu em Deus, naquilo que Deus falou. Então, se você crer na palavra de Deus, você é descendência de Abraão. Agora, se você murmurar, reclamar a cada problema que se apresenta diante de ti, então o que você é? Murmurante. E Deus não quer isso. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Escute bem, a comida pura, simples, não falsificado. Esse evangelho de mistura, esse evangelho de dinheiro, como é que se diz? Essa teoria é comercial e uma teoria de crescimento, de prosperidade. Esse evangelho da prosperidade, isso é um grande engano. Eu fui num evento desse. Eu fui. E dá pena. Eu cheguei, era muita gente. E aí quando o homem de Deus chegou lá, mas tinha um cidadão na cadeira de roda, passaram por cima. Tinha outra senhorinha lá, velhinha, querendo oração, mas nem deram bola. Eu vou ser abençoado e os outros que se virem, os outros que se explodam. Você está vendo? Então, é essa coisa falsificada. As pessoas estão correndo atrás dos dons. Por que Jesus curou? Para chamar atenção para a palavra. Ele não curou para ser um curador. Deus é curador, Jesus é curador, vai passar o resto da vida dele aqui curando. Não! Você recebe a palavra e você dá a ordem sobre a enfermidade. O que ele disse? Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao doente, eu estou curado. Está vendo? É isso, esse é o evangelho. E não você tem que vir, não, vamos lá que o Paulinho vai impor as mãos e vai curar. Não, senhor! Embora haja imposição de mão lá nas escrituras do tempo dos apóstolos, mas isto não é para esse tempo, essa pregação. Há imposição de mão para aquela pessoa que precisa de uma imposição de mão lá onde a gente vai, onde a gente anda, mas, não, vamos impor as mãos. Não, você está ouvindo a palavra. Se a sombra de Pedro curava e ele só pregava a palavra, então a audição da palavra vai ter que gerar fé, e se gerar fé, você dá ordem, porque você se torna um filho de Deus. O que disse o centurião para Jesus? Não sou digno que entre na minha casa, mas eu reconheço a autoridade quando vejo, e você tem autoridade, dê a ordem e o meu servo ficará curado. Está vendo? Se você está ouvindo a palavra, sem mistura, dê a ordem. Eu já curei, não curei, quem sou eu para curar? Mas eu dei um copo d'água para o meu filho, ele estava desenganado. Um copo d'água. Eu disse, Senhor Jesus, coloca uma gotinha do teu sangue aqui. Pronto. Foi suficiente? Você entende? Dê a ordem.
Se você está recebendo uma coisa não falsificada. O problema é que a falsificação é muito grande. Não é mais o evangelho de Jesus Cristo que estão pregando. É o evangelho histórico de Jesus Cristo. É só o que convém. Amém? Glória a Deus. Para que por ele vá descrescendo. Por ele quem? O evangelho, o leite puro, leite racional, menino, ou seja, como menino, humilhado, você tem que se humilhar. Para receber essa palavra, você tem que se humilhar. Você tem que descer do seu pedestal. Você tem que se humilhar. Você tem que ser menino. Amém? Novamente nascido para receber o leite racional não falsificado, a palavra de Deus. Aí essa palavra de Deus só vem sobre cordeiro, só sobre aqueles que se humilham perante o braço ou a mão do Senhor. Aqueles que se humilham sobre a palavra, Deus então os alimenta. Alimenta como? Com a palavra. Em Efésios diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos até chegar na estatura completa, até chegar no varão perfeito, completo em Cristo Jesus. Amém? Então, e vades, por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade. Ou seja, essa palavra é reprovada. Não serve para formar grupo. Não serve para fazer uma igreja. Essa palavra não serve. Você está entendendo que ela é reprovada? Reprovada, na verdade, pelos homens. Porque o homem quer pegar essa palavra e transformar numa filosofia e se beneficiar dela. Eu gosto de dar como gravura os filmes. Pega aquele filme, o livro de Eli. O livro de Eli, o cara vivia o tempo todo correndo atrás de um livro, mas ele não falava nem para o pessoal dele de confiança qual era o livro. Ele só queria que achasse um livro que trouxesse para ele. Aí os caras traziam o livro, nunca era. Mas ele queria um livro. Aí um dos que mandava nos outros, ele falou qual era o livro. Por esse livro, o mundo já foi controlado. Qual era o livro? A Bíblia. É por isso que os homens reprovam a verdadeira palavra de Deus, porque eles querem controlar as pessoas, querem controlar, só isso, controle. Amém? Na verdade, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Essa carne não importa. Vamos ser sinceros. A casa que tu tem é tua? Você pode vender, você pode fazer o que quiser, né? Mas se você não quiser vender, você pode comprar outras e mais outras e mais outras. A roupa que você tem é tua? Então ela vai ficar eternamente contigo. E eu vou te dizer, nem o corpo que você tem é seu. Está entendendo? Então essa palavra vem para casa espiritual. Você entende? Não é para matéria. Por isso que esse evangelho pregado aí está fora da realidade. Não é para matéria. É para o espírito. Você é casa espiritual. Você precisa receber essa palavra do modo espiritual, não esperando benefícios dela. Embora ele disse, não andeis ansiosos, se o pássaro não planta e não colhe nada, e Deus cuida deles, não lhes falta o que comer, quanto mais a vosso respeito. Ele cuida de você, mas não vá a Deus nesse interesse, nessa intenção. Não, por isso que essa pedra é reprovada pelos homens. E sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Paulo disse, eu vim com uma palavra para que aos gentios, para que haja aceitação da vossa adoração por Deus. O que Paulo pregava? Jesus. Quem é Jesus Cristo? A palavra revelada. Então, para que Deus receba aquilo que você quer ofertar a Ele, você precisa ouvir essa palavra, senão Ele não receberá, não recebe. Você está entendendo? Deus, para que seja agradável a Deus por Jesus Cristo, sacrifícios espirituais.
não sacrifício material. Agora fizeram uma casa lá em São Paulo e disseram que é para o povo sacrificar. Mas como assim? Se Deus diz misericórdia peço e não sacrifício, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Como assim? Você entende? Então a verdadeira pedra, a verdadeira palavra é reprovada pelos homens. Amém? Mas Deus só recebe aquilo que é feito pela palavra revelada, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Os homens rejeitam, mas aqueles que creem estão firmados nesta rocha. Você entende? E você não será confundido. Ah, mas vem uma doutrina daqui, e vem outra doutrina daqui, e uma revelação, e uma visão. Você não é confundido porque você está firme na pedra, na palavra. Amém? E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Chega a palavra diante deles, eles não obedecem. Conhecem, mas não obedecem. Ou seja, a palavra chega em você. Chegou. Aí você ouviu. O que aconteceu? Gerou fé. Mas você não agiu. Você não tomou a decisão de mudar. Você não tomou a decisão de viver para Deus. Você não colocou Deus acima de tudo. O que acontece? Fé sem obra. Fé sem obra serve para quê? Nada. Ela é morta. Você está entendendo? Amém? Então, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Não são eleitos e predestinados. Os eleitos e predestinados a ouvir esta verdade, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Em Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo? Amém? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Não é o povo de Deus que sempre foi povo de Deus através de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, é a nação santa adquirida. Ou seja, foi negociada, foi dado um alto preço. Que preço foi esse? O sangue lá na cruz do Calvário. Este sangue é a nova aliança, o novo testamento. Ele disse, você vê? Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quais são as virtudes? Nós falamos aqui, deixando, pois, toda malícia, engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, e tendo o amor fraternal não fingido. Está aí as virtudes. Você entendeu? É isso. Não é ir para a igreja. Não é ter o seu nome lá no livro da igreja. Eu sou da igreja tal, eu fui apresentado, eu fui, como é que se diz, crismado. Não, senhor. Eu fui batizado. Não é para isso. Batismo é para arrependimento. Não é porta de entrada na igreja. Amém? Glória a Deus. Para a sua, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Veja bem, trata-se de povo gentil, não povo israelita. Mas agora alcançastes misericórdia através da graça. Você não fez nada, Ele é quem fez por você. Ele é que foi lá na cruz e se entregou. Eu peco ainda hoje, eu pequei ontem, vou pecar amanhã, não vai mudar, eu sou humano, vai continuar. Porém, Ele mesmo sabendo de tudo isso, foi até aquela cruz e se entregou por mim. Você está vendo? Então esta é a graça divina. Cristo em nós, esperança da glória. Agora você precisa ouvir essa palavra. E quanto mais você ouvir, e quanto mais você tomar decisões com base nela, colocando Deus acima de tudo, então você estará sendo aperfeiçoado.
Irmão, e sinto muito em dizer para vocês, nosso tempo, ou o tempo do gentil, está no seu fim. Esse evangelho aqui, ó, vocês não vão ouvir mais. Não, não, Senhor. Vocês vão ouvir esse outro evangelho. Mas o evangelho, esse evangelho do Senhor Jesus, não, esse já está terminando o seu tempo aqui. Então, que Deus nos ajude, a nossa oração é essa, que Deus nos ajude e nos mantenha com sua perfeita palavra. Amém? Irmão Robson, passa aqui para fazer o encerramento, em nome de Jesus.